Olá e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, meus queridos irmãos, em Cristo Jesus, é motivo de grande alegria, de grande felicidade, transmitir-vos uma mensagem de paz, uma mensagem de amor, uma mensagem que venha te trazer força e otimismo em um mundo que nos mostra tantas coisas ruins, mortes, assassinatos, religião contra religião, e aí vai guerras na Síria, no Iraque, pessoa sendo martirizada, a intolerância religiosa, principalmente contra os cristãos no mundo, enquanto muitas pessoas falam de intolerância religiosa, mas o povo mais perseguido em todo o mundo são os cristãos, e isso as emissoras que têm monopólio não falam, que obtêm o poder do monopólio, eles não falam isso. Eles preferem defender uma minoria do que falar a verdade que acontece em todo o mundo. Mas, antes, porém, vamos meditar na palavra de Deus. Estou aqui com a caixinha de promessa e eu vou tirar uma palavra agora. E dentro dessa palavra, nós vamos meditar em decorrência do que sair aqui. Nós vamos caminhar sobre a Bíblia. Vamos nos debruçar sobre as Sagradas Escrituras, porque o Senhor Jesus nos disse, nos afirmou certa feita: examinai as Escrituras, pois nela contém ter a vida eterna. E uma vez que nós meditamos na mesma, encontramos refúgio para a nossa alma, alento para os nossos problemas e cura para as nossas doenças e enfermidades. Está escrito aqui, João 10:9, saiu aqui, deixa eu te mostrar, caixinha de promessa, saiu aqui, João 10:9. Talvez você saiba esse versículo de cor e salteado, né? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Jesus Cristo, em tua vinda terrena aqui nessa terra, ele se intitulou ser a própria porta que conduz à salvação. Muitos caminham de um lado para o outro, muitos procuram salvação em tantas e tantas religiões que existem. Hoje em dia, existem religiões para todo tipo de pessoas, as mais variadas possíveis. E olhando para esse texto, Jesus testificando e dizendo: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Veja bem que o termo salvo sempre está no será, no porvir. O verbo está no futuro. Será salvo. Em hipótese nenhuma da Bíblia você vai ver a palavra está salvo ou estou salvo. Sempre tem um termo será salvo. Por que será? O que será, né?
uma incógnita, uma palavra de se pensar, né? Quando Jesus falou em termos de salvação através do batismo, você pode observar em Marcos 16:16, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Aí eu volto atrás, será salvo. Quem crê e for batizado será salvo. Se nós observarmos os textos que falam a respeito da salvação, sempre o verbo vai se encontrar no porvir, no futuro, será salvo. Por quê? Aí Jesus vem e diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Porque a salvação eterna depende da nossa persistência em não desistir do evangelho genuíno do nosso Senhor e Salvador Jesus. Uma vez que nós perseveramos, no livro do Apocalipse tem uma passagem que está escrita: sede fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Então, falando de salvação eterna, é só no fim, a ponto de Daniel escrever e dizer: tu, porém, vai até o fim. Veja bem, meu amigo e minha amiga que me ouve, a tua salvação não está no princípio, a tua salvação não está no meio, a tua salvação se conta no fim de todas as coisas, quando você perseverar até o fim, até o último suspiro. Se você estiver firme com o Senhor Jesus, guardando os mandamentos a qual Deus nos deixou, então teremos a vida eterna. Enquanto estivermos aqui nessa terra, é uma luta árdua, é uma luta pesada, é uma luta diária, porque o arqui-inimigo de nossas almas, ele não tosqueneja, ele luta diariamente a fim de nos afastar da presença do Deus Altíssimo. Então, essa palavra nos traz a verdade absoluta do Evangelho. Jesus dizendo: eu sou a porta. Veja bem, se Jesus, ele é a porta, e ele afirmou ser a mesma, então significa que a salvação está sobre o nome do Senhor Jesus. Significa dizer que todas as religiões que existem, se estiver pregando a respeito da salvação eterna, mas não ensinar que o nome do Senhor Jesus é que salva, então as pessoas estão caminhando num caminho obscuro, um caminho que não leva ao céu. Tem muitas religiões que pregam e não usam o nome do Senhor Jesus. Eles falam de Deus, falam de tantas coisas, mas eles não honram, eles não dão a devida honra ao Senhor Jesus. E não há salvação debaixo do céu a não ser sobre o nome. Uma vez que esse nome foi dado, a Bíblia diz que todo joelho há de se dobrar, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então, meu amigo, não se iluda
com religiões. Não se iluda com fanatismo religioso. Hoje em dia existem várias pessoas que pregam de maneira uma diferente da outra, ensinam tantas coisas. Até aqueles que são contra o nome de Jesus se levantaram no último século. Pessoas que querem transtornar, querem confundir, dizendo que todos nós estamos enganados, dizendo que inventaram esse nome, que esse nome não tem poder. Eles falam tantas coisas, blasfemam do nome, blasfemam do Santo Espírito de Deus. Eles têm boca para blasfemar, mas vão pagar um preço muito caro por blasfemar do nome do Senhor Jesus. E eles pegam ideologias gregas, romanas, deuses romanos, gregos, e faz uma salada terrível, simplesmente para conturbar e para trazer a confusão aos falta de entendimento, que é aquele que tem entendimento, que estuda a Sagrada Escritura, sabe que isso é fábula. Eles querem inventar um outro evangelho, querem trazer o hebraico, o greco-romano, e fazem, como já disse, uma grande confusão, querendo deturpar o nome de Jesus. Então, acautelai-vos, que está escrito, que esses tais virão como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Eles querem devorar, são lobos, carniceiros, não estão preocupados com a tua salvação. E tem muitas pessoas se deixando levar por vento de doutrina errada. E se nós não estudarmos e observar cada ponto, cada coisa que é falada, nós poderemos cair em confusão, em contradição com aquilo que cremos. E esses tais querem formar uma nova religião, dizendo que tudo que existe está errado, dizendo que Satanás teve o poder de enganar todo mundo. Aí eu pergunto, onde é que está Deus aí nesse negócio? Se Satanás tem esse poder todo de enganar o mundo inteiro, a ponto de tirar o nome verdadeiro de Jesus ou de Deus da Bíblia, então eles mesmos testificam que o Deus que eles creem não tem poder algum, porque se o mesmo tem poder não deixaria acontecer isso. Então eles querem ensinar uma coisa que não existe. Eles querem, com estudos fracassados, colocando deuses da mitologia grega, inventando histórias para conturbar o verdadeiro ensinamento. Então acautelai-vos dele, a ponto de até líderes cair em confusão e negar a sua fé e se ajuntar a esse grupo. Paulo, uma certa vez, escreveu que esses tais transtornam casas inteiras com heresias, com ventos de doutrinas falsas, ideologias falsas, mas que você possa orar a Deus, ter o Espírito Santo, porque quem tem o Espírito Santo não entra em confusão. De princípio, quando eu ouvi-los, veio uma sombra de dúvida, mas só que o que está em mim é mais forte. Então, estudando, eu vi que tudo quanto eles falavam não tinha fundamento. Mesmo porque 3 pontos, não é estudo, eu não estudei hebraico, não estudei greco-romano, eu não estudei. Estudei um pouquinho o hebraico esses dias. Esses dias eu dei uma olhadinha no hebraico, mas eu não sou um sábio, eu não sou um poliglota da língua, não. Mas observei uma coisa bem fácil de entender. Eles dizem que o crelo católico, os bispos, arrancaram o nome do Senhor Jesus da Bíblia e colocaram, aliás, arrancaram o nome do Eterno, né, do Filho de Deus, que eles, em hebraico, o significado é Yeshua HaMashiach, ou Yahushua. Então eles dizem que
o verdadeiro nome é esse, e que nome não se troca, e nome não troca em qualquer lugar que o seu nome, se você for, o seu nome é o seu nome, não pode ser trocado. O primeiro ponto que eles erram é que não houve tradução do hebraico, mesmo porque na época que Jesus estava aqui na terra, quando Jesus começou a pregar, o primeiro ponto é que Jesus, a língua oficial da época não era o hebraico, era o greco-romano. Todo mundo sabe disso, até um leigo sabe disso. Tem um que não estuda, sabe que a língua oficial da época não era o hebraico original, era o greco-romano, pois quem predominava era Roma. Israel, os estados ali eram escravos de Roma, a ponto dos romanos, os romanos reinou por muitos e muitos anos. Para Israel conseguir a libertação do Estado de Israel de Roma foi uma luta muito grande. Então, quem predominava era o greco-romano. Então, a tradução foi do greco-romano para o grego, do grego para a Vulgata e da Vulgata para o português. Então, eles fazem uma salada incrível, simplesmente para tirar nome. Então, inventam nomes da mitologia grega que não tem nada a ver, para assimilar o nome de Jesus, para inventar histórias e mais histórias. E o ponto que eles falam é que o clero, e eles esquecem que Martinho Lutero, que fez a Revolução Protestante, ele saiu de dentro da Igreja Católica, ele saiu da Católica, e quando ele se deparou com um texto em Hebreus 10 e 38, foi esse texto que fez ele rever todo o seu conceito, que o justo viverá da fé, e aquele que recuar, minha alma não tem prazer nele. Então ele olhou que o justo vive da fé e não de obras. Então ele falou, peraí, eu estou num lugar que diz que a obra é que salva, e aqui o texto diz que é a fé que justifica. Então nós estamos justificados pela fé. Então ele saiu do clero católico. E Martinho Lutero também traduziu muitas Bíblias, milhões de Bíblias exemplares. E ele não tinha nada a ver com o catolicismo. Outro ponto também, que o cristão não tem nada a ver com o catolicismo. O Cristo que o catolicismo adora não é o nosso Cristo, que a gente não vê ele. Nós não enxergamos a Deus, nós temos no Deus invisível. O cristão não adora imagem de escultura de nenhuma espécie. Então aí é uma contradição deles dizer que nós estamos enganados pelo clero católico, que o nome foi retirado. Porque verdadeiramente nós não adoramos nenhuma imagem. O católico adora a imagem de Cristo, de Maria, de João, de Pedro. É uma opção deles. Mas nós não. Nós, os verdadeiros cristãos, nós não adoramos nenhum tipo de imagem, seja ela qual for. Então aí já é uma mentira. Uma mentira que eles ensinam que nós estamos da mesma forma que os católicos. Uma vez que nas nossas igrejas não existe imagem nenhuma. Nós não adoramos outro Deus a não ser o que fez os céus e a terra. Agora a pronúncia do nome, como eles dizem, realmente não se troca nome. Concordo, o nome não é trocado. Mas a transliteração do nome, transliteração do nome, ou seja, nos Estados Unidos, eu não sei, eu não estudei o idioma, mas é simples dizer que para nós o nome José, quando é transliterado, falado na outra língua, é Joseph. Então, David, nos Estados Unidos é David, a pronúncia. Para nós é Davi. Então, quer dizer, a pronúncia, não se troca o nome, mas a pronúncia falada troca-se sim. Da mesma forma que é o nome do Senhor Jesus, que foi traduzido do grego, e a Vulgata traduziu, e não foi só padres, outra coisa errada, eu estava estudando, eu estava vendo, não foi só padre, tem várias pessoas, inclusive pastores, que traduziu a Bíblia, cada um fez uma parte, não foi só padres que traduziu.
Não foi só padre, para eles dizerem que o nome foi arrancado, que o clero arrancou o nome de Deus e de Jesus. Isso é uma fábula. Isso é uma fábula para conturbar a fé genuína, querendo inventar uma coisa que não existe. Esses tais estão usados por Satanás, essa é a realidade, usados pelos demônios, a ponto deles nem respeitarem. Porque uma pessoa que diz que tem Deus, que a verdade absoluta está com eles, como eles dizem que o nome é esse, que tem que falar esse nome, não sei o que e tal, mas eles não respeitam ninguém. Eles não respeitam, eles xingam, eles blasfemam, eles não respeitam as pessoas. E se realmente a verdade de Deus estivesse neles, a primeira coisa que eles teriam era respeito pelas pessoas, a ponto de xingar os pastores de cão gulosos, ofender as pessoas. Se eu tenho o Espírito Santo comigo, se o Espírito de Deus que está comigo, a primeira coisa que eu tenho que fazer, independente se eu concordo ou não com alguém, é respeitar a escolha dessa pessoa. Pois estamos num país democrático e cada um tem o direito de escolher a religião que ele quiser. Todos têm o direito de exercer a sua fé em quem quiser. Nós ensinamos e cremos no Deus absoluto que fez os céus e a terra. Então, quando falamos Jesus, Deus sabe que nós estamos falando do mesmo. Yahushua, em hebraico, em grego Yeshua, que é a mesma coisa. Simplesmente, o nome de Deus realmente seria Yahvé, traduzido em português, mas nem Yahvé seria, porque são letras que não têm significado. Então, para ter um significado, acrescentaram uma letra ou outra. Entendemos isso. Mas quando o cristão chama pelo nome de Deus, é isso que eu quero que entendam. Quando o cristão chama o nome de Jesus, ele está se referindo àquele que morreu e ressuscitou. Ele está se referindo ao Deus Todo-Poderoso. Quando ele chama Deus, ou Jeová, ou Yahvé, é a mesma pessoa. Ele não está blasfemando e nem invocando Deus grego, Deus romano, Deus de mitologia alguma. Isso é uma falácia errônea. Essas pessoas estão querendo transtornar. Porque uma vez, você pode ver qualquer pessoa que os que adoram imagem adoram livremente, se prostram perante qualquer tipo de imagem. Mas nós não, nós os cristãos, nós que se denominamos cristãos, porque cremos em Cristo Jesus, que Ele ressuscitou dos mortos. Então mesmo, ou em hebraico, ou transliterado para o português, não mudou o nome, a transliteração do nome. Seria Deus, aí acrescentar o J, ficou Jesus. Mas quando nós falamos Jesus, ele sabe que nós estamos falando do verdadeiro. Porque Deus, mais do que todo e qualquer pessoa, sabe que nós estamos invocando aquilo que não vemos, aquilo que não olhamos com os olhos. E eles não podem afirmar que quando Saulo estava no caminho de Damasco para perseguir os cristãos, que ele viu uma súbita luz, segundo Atos dos Apóstolos, capítulo 9, ele viu uma súbita luz e uma voz que lhe dizia, eles afirmam que estava dizendo em hebraico. Eles não podem afirmar isso, que estava dizendo em hebraico. Uma vez que a língua predominante era o greco-romano. Essa era a língua predominante. E não o hebraico. Então, vários livros foi ao contrário, foi traduzido do grego para o hebraico, não do hebraico. Eles confundem tudo as coisas, querendo fazer uma grande confusão. Mas você que tem o Espírito Santo, meu irmão, não caia nessa. Não caia nessa fictícia, nessa seita que não respeita ninguém. Líderes caídos, pessoas que não têm
o mínimo de pudor, de respeito por ninguém. Então toma cuidado com essa turma. Não caia nessa. É que nem uma seita se levantou dizendo que aquele que não lavar o pé não tem parte com Deus, usando um texto que Jesus falou e fazendo desse texto uma doutrina, dizendo não, nenhuma igreja, só é salva a igreja que lava os pés, porque está escrito que Jesus falou, aquele que não lavar os pés não tem parte comigo. Você estudando, você observando as escrituras, você vai ver que cada coisa tem o seu devido valor para os judeus. Mas nem todas as nações são judias, nem vivem que nem judeu. O índio, aceitando a fé em Jesus, ele não vai viver que nem um judeu. As outras nações que aceitaram a fé em Jesus não vai viver na mesma rudimento, na mesma doutrina que um judeu. Então eles querem judializar, vamos dizer, não sei se eu falei a palavra correta, todo mundo, e cada nação tem o seu modo de vida, tem um modo de viver diferente de nação para nação. O Brasil é uma coisa, cada país é um, ninguém vai viver todo mundo igual, que nem um robô. Eles querem fazer que nem Hitler. Queria todo mundo de um jeito só, a ponto de Satanás tomar ele para querer acabar com os judeus. É o que essa raça quer fazer. Confundir, falando coisas absurdas, levantando contra Deus. Mas está escrito no livro do Apocalipse que os falsos profetas teriam boca e blasfemariam de Deus. Eles excomungam o nome de Jesus, eles falam coisas perversas contra o Espírito Santo e querem dizer que tem Deus aonde? Que um ser humano que não tem respeito pelo outro vai ter o Espírito Santo de Deus. Eles não têm mesmo. E eles têm que ter cuidado de falar contra o Espírito Santo, porque o Senhor Jesus afirmou bem claro. O Senhor Jesus, o Yahushua em hebraico, que é o mesmo, eles têm que ter cuidado. Rushua, eles têm que ter cuidado de blasfemar do Espírito do Senhor Jesus. Por quê? Porque Jesus falou, toda blasfêmia será perdoada ao homem, toda. Menos a blasfêmia contra o meu Espírito. E eles blasfemam, eles falam coisas horrendas, a ponto de xingar, de falar palavras tortas. E um ser humano desse se intitula líder. Líder do quê? Líder de cegos. Ele é um líder de cegos. Uma pessoa que não sabe nem para onde vai. Está perdido nas suas concupiscências, perdido nos seus pecados. E quer ensinar. Ensinar o quê, meu amigo? Então, não caia nessa. Essa turminha aí, essa turminha que diz que todo mundo foi enganado. Eu não estou enganado. A igreja de Jesus Cristo não se encontra enganada. Pelo contrário, temos a luz de Cristo. Temos o Espírito do Senhor Jesus. E esse Espírito Santo que está em nós é que nos dá vida. A vida, Jesus, ele testificou, eu vou ao Pai, mas enviarei o Espírito Consolador para estar convosco. Então Jesus foi ao céu e enviou o Espírito Santo Consolador para estar com a igreja, para sermos consolados, para sermos avisados acerca desses ventos falsos de doutrina. Eu poderia esboçar vários textos bíblicos aqui, mas não é o caso. Eu só queria colocar esses pontos. E uma vez que muitos desses que querem ensinar o hebraico, o grego, o romano, eles não sabem nenhuma língua dessas. Eles não sabem nem o que estão dizendo realmente. Até concordo de um líder judeu, ortodoxo, que não crê em Jesus, até concordo que são contra Jesus mesmo, eles não acreditam. Então eles inventam 1001 ideologias para combater o nome de Jesus. Até aí eu entendo. Mas às vezes é difícil de entender esses seres humanos que dizem que foram cristãos, que estavam dentro da igreja cristã e saíram porque descobriram a verdade. Eles descobriram a verdade. Ao contrário, eles descobriram a mentira. E quer fazer da mentira a verdade.
Essa é a realidade. Eles querem fazer de uma mentira a verdade, acautelai-vos destes. Toma cuidado. Observe, você mesmo, você tem livros, vai na biblioteca, leia, observe que tudo que eles estão falando é mentira. Observe, estude, você vai ver claramente. Se você pegar um livro e estudar, você vai ver que não foi somente o clero católico que fez a Bíblia. Tem até pastores que traduziram Bíblias. Tem vários, do século para cá, tem muitos. E não foi só um, vários estudiosos de várias classes, até chegar agora. Hoje em dia tem Bíblias de vários tipos, várias formas, mas eles querem afirmar uma mentira para confundir a sua cabeça. Então, meu irmão, você que tem o Espírito Santo, você que tem Jesus na vida, antes de qualquer coisa, porque estudos também não quer dizer muita coisa. Não, estudos não quer dizer tanta coisa assim. Por que não? Porque os judeus ortodoxos é o que tem mais estudo, e os estudos deles são fortes. Eu já estava observando os estudos deles, muitos, eles têm um estudo, vamos dizer assim, que dá de 10-0 nesses aí que ficam pregando essas heresias. Eles têm conhecimento mesmo, mas eles não creem em Jesus. E aí? Eles não acreditam, porque eles estão na lei, eles querem viver a lei, e nós cristãos vivemos pela fé. Muitas das vezes o estudo, dependendo do estudo, não vai trazer edificação nenhuma, pelo contrário, vai trazer uma confusão danada. Então nós vivemos é pela fé e ponto, e acabou. Cremos no Novo Testamento, cremos em Jesus e acabou. E não precisamos de estudos intermináveis. Eu conheço pessoas que estudou tanto, ficou doido, ficou louco, varrida, porque não tem o Espírito Santo. Eles estudam na carne. Eles estudam na carne, como muitas seitas que tem aí, estudos carnais. Muitas seitas tem aí, que eu não vou citar o nome, que, como eu disse, cada um tem a liberdade de ser de qualquer religião que quiser. Então não estou aqui contra as religiões, mas em si, aqueles que nos ofendem, como esses tais que pregam o nome do Yahushua, mas eles não pregam isso só, eles ofendem as pessoas, eles xingam, pegam pregações de pastores e ficam brincando, dando risada, tirando sarro, querendo dizer. Isso é fácil, você pegar uma pregação de alguém e ficar olhando os erros e apontando. Pô, grande coisa eles estão fazendo. Eles deviam se converter, aceitar Jesus de verdade e salvar as vidas, salvar as pessoas que estão necessitadas, não ficar apontando, ficar mandando dardos inflamados, trazendo confusão. Tem muitos que não têm o conhecimento que eu tenho, que nem outro tem. Então, esses é a preocupação deles, conturbar a mente dos fracos, dos pequenos na fé. Que a minha mesmo eles não conseguem com esses estudos diabólicos deles. Eles não conseguem. Mas tem que ter cuidado com os pequenininhos, os pequenos que não têm conhecimento. Então, meu amigo, você que é servo de Deus, serva de Deus, como eu disse, estudos. Saulo de Tarso mesmo é um caso que era um fariseu nato que estudou não sei quantos anos na escola de fariseu, estudou aos pés de Gamaliel, um homem muito entendido da Bíblia, mas o que adiantou o estudo dele? Nada. A ponto dele falar que todo o estudo dele ele colocou como esterco. Ou seja, para adubar. Porque ele só conheceu a Deus quando Jesus apareceu a ele no caminho de Damasco. Então veja bem, meu amigo, que estudos não quer dizer tanta coisa também. Às vezes a pessoa não tem estudo nenhum, é um analfabeto, vamos dizer assim, não sabe ler nem escrever, mas ele tem o Espírito Santo na vida dele, é o que basta. Ele crê em Jesus Cristo, ele sente a virtude de Deus em seu corpo físico. Pronto, acabou. Ele não tem tanto conhecimento assim. E esses dizem que tem tanto conhecimento e estão caminhando de passos largos às profundezas do inferno, porque negam a existência, negam o nome de Jesus, negam o Espírito Santo
estão achando que estão arrebentando. Eles vão ver quando eles descer, amarrado, como diz a Bíblia, pé e mãos, para as trevas exteriores, blasfemadores, que blasfemam diariamente contra as coisas de Deus, as coisas santas. Então, eu deixo esse recado aí. Jesus é a porta, né? Como eu disse no princípio. Por que eu falei sobre essas coisas? Porque Jesus falou, eu sou a porta, ponto. Eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, entrará e achará pastagem. Será salvo. Será salvo, né? Será na permanência no Evangelho. Então, fique na paz. Na paz, não entra nessas ideologias intermináveis, como disse Paulo, tem ideologias intermináveis. É estudo para quem quiser ir. Tem estudos e estudos. Tem estudo que as pessoas creem no Pai, no Filho e no Espírito Santo, como eu creio. Tem outros estudos que não, que só creem em Deus, em Jeová. Tem estudo que pessoas só creem no Filho. Tem estudo para todo tipo de coisa. Então nós devemos observar aquilo que é bom, agradável. Então, para finalizar essas palavras, que eu creio que é vinda de Deus para tirar a confusão que esses tais têm colocado, quero deixar no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. E a mensagem principal, meu irmão, que você precisa saber é essa. A principal mensagem da Bíblia, o foco da Bíblia é essa mensagem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a mensagem principal da Bíblia, que Deus deu o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer pelos seus pecados. E uma vez você aceitando Jesus como o único e suficiente Salvador da tua vida, da sua alma, você vai ter a vida eterna em Jesus Cristo. E é o que basta. Não precisa mais de nada. Precisa somente acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio ao mundo e morreu pelos seus pecados, para que você tenha vida e vida com abundância. Tira todos esses estudos intermináveis, essas ideologias que não têm fundamento. E acredita que Deus deu o seu Filho para salvar a tua vida de todo e qualquer tipo de pecado. No livro de Mateus, no capítulo 11, do verso 28 em diante, Jesus diz: Vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, meu amigo, o que você precisa saber é isso. Que Jesus pode trazer paz, alento para a sua alma, salvação para o teu corpo, para a tua alma e para o teu espírito. Saia dessas ideologias sem fim, muitas delas guiadas por Satanás para confundir os santos e para te tirar da presença de Deus. Busca o Senhor Deus, ore a Ele, e o Espírito Santo vai te dar a divina revelação. Fique na paz e que Deus em Cristo te abençoe abundantemente. Amém? E graças a Deus. Então, antes disso, antes de eu dar a palavra final, desculpa, eu vou fazer uma oração pela tua vida que está em confusão por causa desses ensinos diabólicos, para que o Espírito Santo venha arrancar essa confusão desses ensinos diabólicos, que eles estão querendo pregar um outro evangelho que não existe. Quero orar pela tua vida que está em confusão. Senhor, meu Deus e meu Pai, na pessoa bendita do Senhor Jesus, eu entro diante da tua face, Pai, para rogar e para pedir a favor dessas pessoas que estão em confusão, Senhor, confusão doutrinárias, porque homens usados por Satanás e seus demônios têm se levantado nos últimos tempos para trazer a confusão aos pequenos, àqueles que não têm tanto entendimento. Mas, Senhor, eu entro diante de Ti e oro por essa pessoa, meu Senhor, por causa desses estudos que estão em confusão.
Meu Deus, que em nome do teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, que o teu Espírito Santo venha arrancar, Senhor, essa confusão, esses demônios sejam arrancados, repreendidos, Senhor. Tudo que se levanta contra o teu nome, contra o teu poder, Senhor, trazendo confusões àqueles que são pequenos, Senhor, que não entendem tanto, mas traga a luz, Senhor, através do teu Espírito Santo. Pois os que têm o teu Espírito Santo não são confundidos. Senhor, repreendo todo esse mal, toda essa coisa maligna, Senhor, que esses falsos doutores, falsos mestres têm ensinado para trazer a confusão. Mas em nome do Senhor Jesus, é repreendido todo mal. E que a luz do Senhor entre nos lares, nas casas, nas famílias, aonde tiver alguém em confusão, Senhor, por causa desses ensinos diabólicos, que o Senhor, através do teu Espírito Santo, venha trazer a luz, o Espírito do Senhor Deus de Israel, o Deus que fez os céus e a terra, e em nome do teu Filho, que uma vez foi morto e ressuscitou, em nome dele, Senhor, envia a paz, a tranquilidade, apazigua as tempestades, a confusão, em nome do Senhor Jesus, que reina e vive para todo sempre. Amém? E graças a Deus. Fique na paz, que Deus te abençoe. Eu me encontro na rua Iguatemi, Parque São Francisco, Itapecerica da Serra. Reuniões diárias, 9, 15, 19 e 30, de segunda a sexta, e no domingo, 8, 15 às 19 horas, venhamos fazer uma visita e tomar posse de uma grande bênção, de uma grande vitória, a qual o Senhor Deus, através de Jesus Cristo, tem para te entregar. Fique na paz e que Deus te abençoe abundantemente. Amém e graças a Deus.